Atenção, senhores passageiros, apertem os cintos, estourem a pipoca, rufem os tambores, pois o programa já vai decolar. Chegou o podcast mais esperado que dia de pagamento? Aumente o volume do seu celular, pois ele está no ar. Pois é! Pois é, meus amigos, como é que vocês estão aí? Tudo beleza? Muito prazer, caso você não me conheça. Meu nome é Zé Neves e você está no Pois é, o podcast que eu criei com a ajuda de alguns amigos e que, graças a Deus, está dando super certo. E antes de começar esse papo, eu quero agradecer. Agradecer quem? Você, cara, que tá desse lado aí, me dando essa moral com a sua audiência. Obrigado por estar assistindo esse conteúdo, viu? A gente faz um trabalho danado, a gente pensa, calcula, estuda direitinho quem a gente vai trazer para entregar para você um conteúdo bacana, gostoso de assistir. Gostoso pra gente que tá do lado de cá fazendo e gostoso para você que tá assistindo também, beleza? Então, muito obrigado por estar aqui. Obrigado mesmo, tá? E espero que você curta o papo de hoje, mas eu tenho certeza que você vai curtir, porque o papo de hoje vai ser legal. É aquele tipo de papo que você sabe que vai ser legal antes de começar. Eu quero uma salva de palmas pro cara, que ó, eu vou colocar uma musiquinha aqui, com certeza você vai saber mais ou menos de quem eu tô falando, ou de onde ele vem, olha só. Não sei se é atual, mas eu ouvi muito essa música na minha vida, senhoras e senhores. Eduardo Brambila! Depois dessa musiquinha eu tenho que falar muito bom dia, agora 15 para o meio-dia, tamo junto. Que legal. Ixi, tô voltando. Mas essa música é atual, né? Essa vinheta é atual? Ah, então acertei na vinheta. Acertou. Cara, Eduardo Brambila, eu acho que é a pessoa que mais entra na minha casa. Nem meus pais vão tão em casa quanto esse cara vai. Todo dia, por volta de... o jornal começa mais ou menos às... 15 para o meio-dia. Tá, é que eu ligo, quando eu chego da escola da minha filha, eu pego ela, eu chego em casa, ligo, você já tá no ar. Já tá lá. E aí... a Brambila tá falando. Vamos ver o Brambila. E é um negócio muito legal, porque assim, eu aprendi a assistir jornal com meu pai. Meu pai, na hora do jornal, era sagrado. Tipo assim, jornal, tá vendo o jornal. E eu me lembro que passava Anos Incríveis, uma minissérie, bem na hora do Jornal Nacional. E só tinha uma televisão em casa. Então era uma briga, porque assim... Era B.O. Era B.O., porque eu queria muito ver a série na cultura, e meu pai falou, eu quero ver o jornal. Né? Uma coisa de geração, porque hoje em dia, se eu quisesse ver a série, eu via no smartphone. E as notícias que ele queria ver no jornal, ele teria pego há muito tempo, mais tempo antes, porque o jornal, de certa forma, ele dá uma notícia que muitas delas as pessoas já sabem que aconteceu. Sim. E a função do jornal talvez seja aprofundar na matéria, não é isso? É exatamente. Bom, antes da gente começar, obrigado por você ter vindo aqui. Nossa, eu quero agradecer, tô prazer. muito feliz de estar aqui. Primeiro, eu te admiro muito, né, cara? Você é um baita comediante, eu admiro o seu cabelo, seu topete. Nossa, é lindo. Ó, já vim direto do jornal pra cá. É mesmo, cara? Até nem mexe direito. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com você, viu? Como obrigado. Eu disse, eu te admiro muito, você é um cara muito talentoso. Mandar um abraço pra todo mundo, espero que o papo seja bom. Vai ser ótimo. Quero mandar um abraço pra todo mundo da EPTV, que apesar de trabalhar numa outra... Eu trabalho na Educadora FM, que pertence ao Grupo Bandeirantes aqui em Campinas. A gente é vizinho ali, a gente é vizinho lá no São Gabriel, lá, né? Então... Você só não chama pro churrascão lá no pátio. Não, né? Mas tem que ir lá com nós, lá, pô. Cara, lá na Band já passou a Roberta Campos, a Robertinha que trabalhou lá na EPTV, hoje ela não tá mais lá, né? Não. O Jefferson, que é cinegra, trabalhava lá. Trabalha ainda ou não mais? Trabalha, o Jefferson. Tinha o Belezinha, eu esqueço o nome dele, é um menino legal demais, que ele trabalhava muito com audiovisual. Eu vou te mostrar a foto dele aqui. Você mostrando a foto, eu lembro. Eu já ouvi esse apelido, mas eu não tô... Ele era baixinho, assim, cabelo enroladinho, loirinho, olho claro, gostava de surfar, de reggae pra caramba. Ah, o Luquinha. É, a gente só que hoje ele tá lá em Natal, né? Ele tá em Natal? Tá em Natal. Mas trabalhando em TV também ou não? Não, na verdade, ele mudou completamente os rumos da carreira, Foi viver da arte dele, é isso? Ele sempre gostou muito de praia, né? De praia e de futebol. Então aqui você sabe como é a vida de jornalista, né? Trabalha feriado, trabalha fim de semana e ele não conseguia curtir essa vida que ele sempre desejou, né? Então aí ele se planejou, mudou lá pra em Natal não, desculpa, falei errado. Ele tá em João Pessoa, na Paraíba. Que legal. E aí tá dando aula de futebol, ele vive na praia, né? E tá fazendo os trabalhos numa produtora independente dele. Legal, então tá feliz na vida lá. Bacana. Tinha também o Oziel trabalhava lá na Band, trabalhou com vocês também lá na Trabalhou, BTV, né? Hoje não tá mais. Não tá mais. Mas, cara, é legal que aqui em Campinas as pessoas também...
das TVs cruzam os caminhos, assim, né? É muito legal. Muito legal. É todo mundo na parceria sempre, né? A gente tá na mesma área, É. fazendo a mesma coisa, então tem uma sinergia muito boa. Mas vocês são os primos chique. Vocês são os Será? chique. Pega aquela símbolo da Globo aqui no Cubo, aqui Cubo que chama, Até né? brilha ali, né? Brilha. Cara, mais uma vez, brigadão por você ter vindo. Que Imagina. legal que você tá aqui. E assim, para começo de conversa, eu já queria te perguntar. Você é um tipo de cara que eu sei, a gente sabe, você fala isso no seu Instagram, você é cristão, tal, Sim. né? Tem um estilo de vida muito legal. Quantos filhos? Tem 2, né? Tenho 2 filhos, Dois. um de 8 e um de 4. Legal, como é que eles chamam? Emanuel e Samuel. Um beijo para Emanuel e Samuel. Emanuel, Deus conosco, que legal. É. E Mas Samuel, assim, seu nome é Deus. seu nome é Deus? Seu Olha nome é que Deus. legal, nomes bonitos. Mas em função, tirando o lado da vida particular, né? Em função do jornal que você apresenta ali, você é o tipo de cara da zoeira? Você é o cara que fala palavrão, que xinga gente na rua, que buzina no trânsito? Ou por estar ali naquele jornal sendo a cara do jornal, né? Ou você tem que segurar muito a onda? Como é que é o Brambila fora da câmera? Cara, eu sou muito tranquilo nesse sentido. É claro que nos perrengues aí a gente acaba ficando bravo e tal, mas falar palavrão não falo. Não? Não, porque eu fui criado numa família evangélica, né? Mas segura bem mais, né? Segura bem. A gente foi muito orientado nesse sentido. Então não é algo que faz parte da minha vida. E no trânsito, não. É claro que a gente fica bravo, né? Às vezes a gente fala assim, essa lesma aí, não sei o que, não anda, né? Não, essa lesma até, essa lesma tá é lindo, de leve, tá bom, né? É fofinho, tá bom. né? É fofo, né? Não, essa lesma eu falo, tipo, às vezes é pra mim, pro meu irmão. Cara, a gente fala tanto que até os meninos às vezes estão no banco de trás, né? E daí o trânsito não flui, ele fala, papai, essa lesma aí, pelo amor de Deus, não sai da frente, né? Acho que esse que é o perigo. A criança, cara, ela absorve, é uma esponjinha. Mas em relação a abrir a janela, meter o braço pra fora, não, né? xingar, nunca foi assim de mim, né? Nunca aconteceu isso comigo. Mas eu acho que no ambiente que eu tô, também no veículo, nossa, ia ser totalmente incompatível, né? Você imagina, as pessoas me reconhecem na rua, me veem dessa forma, ia ser um negócio terrível, né? Não, eu vou chegar nessa parte aqui, a gente tava conversando fora do ar, essa parte é muito engraçada. Cara, por estar no jornal, no EPTV 1, né? Eu chamo de jornal regional até hoje, mas é o EPTV 1. Você tá na EPTV desde quando? Eu tô na IPTV desde 2012, vou fazer 11 anos agora no ano que vem. Legal, olha, já faz Em isso. fevereiro do ano que vem faço 11 Você anos. chegou como repórter ou já como apresentador do jornal? Então, a história é muito engraçada, porque eu comecei a minha carreira lá em Cuiabá, né? Aquela cidade bem tranquila. Você é do interior de São Paulo? Sou do interior de São Paulo. Como é que é o nome da cidadezinha que eu vi? Álvares Machado. Álvares Machado, onde fica? Do lado de Presidente Prudente. Nossa, 7 quilômetros. É longeão daqui. É muito longe, dá umas 6 horas de carro. É Presidente Prudente, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio. Presidente Epitácio. Bernardes, Prudente. São os presidentes ali, né? Mas aí tem outras cidades ali também. Sim, mas eu lembro porque eu fui fazer um stand-up lá em Prudente. Ou Bernardes. É por ali. Presidente Bernardes, Presidente Epitácio e Presidente Prudente. Acho que são os 3. E ali é uma região que tem algumas coisas relacionadas a presídio. Tem muitos presídios Eu ali, tenho muitos parentes que trabalham, né? Que são agentes penitenciários. Eu tenho um tio. Eu achei que você ia falar que você tinha muito parente preso. Não, eu falei, não. Nossa, revelações. Que história, né? Vamos puxar por aí. Vai ser o gancho do podcast. É muito mais legal. Não, mentira, pelo amor de Deus. Sem parente trabalha no muitos, né? Porque lá os presídios empregam muita gente lá na região, né? Tem muitos, assim. Todo lugar que você vai tem presídio, né? E aí eu tenho tios, agentes penitenciários. Eu tenho um outro tio que é diretor de uma penitenciária grande lá também. Então, quando a gente vai visitar esse, por exemplo, meu tio, ele mora no complexo da penitenciária. Jura? E aí a gente tá lá fazendo churrascão, presídio assim do lado. Tá engraçado. Já entrei no presídio com ele, eu tinha vontade de conhecer, né? Curiosidade. Óbvio. Existe uma curiosidade. É não ter o compromisso de ficar, né? Sim, não. Isso só não, pra né? ver. Só dar aquela olhadinha, né? Aí ele entrou, me levou lá pra dentro, né? E tudo mais. Então, faz parte ali do nosso universo quando a gente tá lá. A cidade respira isso ou não? A região, né? A região respira Por exemplo, isso. o meu tio, ele é diretor de uma penitenciária em Pacaembu, que é uma cidade lá da região também. Certo. Mas não é na cidade que eu nasci, Álvares Machado. Entendi. Me fala só uma dúvida, vou entrar na sua história, mas é só uma curiosidade. O fato de ter um presídio na cidade realmente torna a cidade perigosa ou isso é mito? Cara, eu tenho uma história bem trágica na família, né? A região não se torna mais violenta por causa dos presídios, né? Se torna? Não se torna. Não se torna. A sensação de insegurança lá, eu posso dizer que é bem menor do que aqui, por exemplo. Lá acontecem crimes e tudo mais, só que aqui numa escala muito maior. Até
pelo fato da região atrair tanta gente e a sede de facções estar por aqui também. Mas eu tive um primo, né, que foi agente penitenciário que acabou sendo assassinado pelo PCC. Numa rebelião? Na verdade foi Foi um numa... atentado? na verdade, saiu até no Jornal Nacional a história dele. Ele trabalhava na penitenciária lá de segurança máxima de Presidente Bernardes, e aí teve aquela onda de ataques, né? 2006, foi isso? Eu não lembro o ano exatamente. Mas foi entre 2000 e 2010. Aí ele estava chegando em casa, na casa dele lá na minha cidade, né? Que Álvares Machado, tragédia. com a namorada, a noiva dele, né? Bem tarde da noite. E aí ele foi metralhado na porta de casa, e foi minha tia, né? Meu tio que encontraram ele ali dentro do carro, assim, uma história bem trágica. Meus sentimentos, cara. Que É. triste. Bom, mas enfim, você estava falando lá daquela região, eu puxei esse assunto porque eu me lembro dessa relação com o sistema prisional aqui do estado de São Paulo. Álvares Machado fica próximo dessas cidades? Fica bem próximo. De Presidente Prudente, que é a cidade polo lá da região, dá 7 quilômetros. Tanto que eu falo que Álvares Machado, com 26 mil habitantes... 26 mil habitantes? Vive em torno de Prudente, né? Então, tudo é em Prudente, né? Shopping, comércio... A gente mora em Álvares Machado e faz tudo em Prudente. Não, peraí. Você, com certeza, você já recebeu a placa de cidadão honorário Álvares Machadense, assim que fala ou não? Não, é Machadense. Você já recebeu um título de cidadão Machadense. Já tem? Não. Ou Prefeitura de Álvares Machado. Já vamos deixar o toque lá pro prefeito, Câmara dos Vereadores. Nem sei quem que é. É o Câmara dos Vereadores. Olha, é o cidadão mais famoso, é uma estrela de Álvares. Você conhece outra pessoa que teve destaque, trabalhou na mídia de Álvares Machado? Então, teve algumas pessoas lá que trabalharam na afiliada de lá. Que eu sei que são jornalistas da nossa cidade, que trabalharam na TV Fronteira, que é afiliada da Globo em Prudente. Mas, assim, pra fora, não lembro, não tenho lembrança. Vamos lançar uma campanha para a Câmara dos Vereadores conceder uma honraria, uma medalha do mérito machadense ao Eduardo Brambila. Você nasceu lá? Nasci lá. Legal. E viveu lá até... Me conta a história. Cara, aí eu morei lá até 1999. Eu tinha 15 anos de idade. A gente vivia uma vida muito simples lá, né, Zé? A gente não tinha muitas condições. Mas era roça? Era alguma coisa relacionada a... Não. A gente morava na cidade já. Meu pai teve origem na roça, né? Tanto que meus avós, eles viveram em sítio durante toda a vida. Minha avó até hoje vive no sítio. Só que a gente não tinha muitos recursos, né? Então a gente morava numa casa de madeira, na beira da linha do trem, bem na beira da linha do trem mesmo. O trem passava e a casa sacudia, né? E a casa não era nem nossa, era da minha avó, que cedia pra gente morar, porque a condição era muito precária. E a gente tinha muitos sonhos. Meu pai e minha mãe, eles sempre falaram assim: olha, a gente quer que 3 coisas aconteçam na vida de vocês. Vocês vivendo 3 coisas, a gente já tá muito feliz, né? Que vocês casassem bem, que vocês se formassem e que vocês estivessem com Deus presente na vida de vocês. Sim. E a gente tinha um grande desejo, assim, eu e meu irmão, né, que eu tenho só um irmão, a gente queria se formar, a gente queria fazer uma faculdade boa, uma faculdade pública, só que lá era muito complicado, a gente não ia conseguir, de fato, ter esse sonho realizado. E aí meu pai recebeu uma proposta pela própria empresa dele para trabalhar em Mato Grosso. E a gente nem sabia onde ficava no mapa Mato Grosso, brincando. Mas Prudente, aquela região, faz fronteira com o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. A proposta era para Mato Grosso. Mato Grosso do Norte. Mato Grosso de cima. O povo lá fica bravo. Fica bravo. Mato Grosso do Norte, Brincadeira, o pessoal do Mato Grosso aí, calma, pessoal de Campo Grande. Não confunda Cuiabá com Campo Grande. Vocês ficam mais putos. Você fala, pessoal do Mato Grosso, 6 de Campo Grande, 7 de Lagoas, calma, fica tranquilo. Tá, mas qual cidade é melhor? Aproveitando para te colocar numa saia justa aqui. Campo Grande ou Cuiabá? Cara, eu conheço só Cuiabá. Qual cidade é melhor? Eu conheço, só posso falar de Cuiabá. Entendi. Você vai puxar a sardinha pra Cuiabá. Eu conheço só Cuiabá. Então, galera de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cancelando o Zé Neves em 3, 2, 1. Me cancele. Apesar que eu gosto do Campo Grande por causa do Zé Leôncio. Eu sou muito fã do Zé Leôncio. Você assistiu o Pantanal? Eu vi aqui direto. Chorei na final, irmão. Chorei de soluçar. Minha mulher, assim, para com isso. Eu assim, me deixa. Cara, foi uma novela que me pegou muito. Eu não sou noveleiro, né? Mas eu chorava de rir dos seus stories, velho. Eu sabia da história, sabia o que estava acontecendo na novela, conhecia os personagens por sua causa. O que o jornal era pro meu pai, Pantanal foi pra mim, entendeu? Minha filha falou assim, Pantanal, agora o Zé Leôncio. Eu comprei um berrante, pra você ter ideia. Sério? Mas foi um novelão, né?
Pô, novelão, né? Bom, aí seu pai recebeu a proposta para ir pro Mato Grosso. E a gente nunca tinha saído do estado. Nunca tinha saído do estado. Até aquele momento, eu acho que eu tinha feito 2 viagens na vida. 3 viagens, fora ali da região, né? Eu tinha ido 2 vezes pra praia, pra Mongaguá. E minha avó tinha levado a gente bem pequeno. E aí eu tinha ido também pra Balneário Camboriú. Que a história de Balneário Camboriú é até engraçada, né? Porque a gente não tinha condição. E lá na cidade também, as pessoas tinham muita dificuldade de fazer viagem. Era um negócio muito distante da nossa rotina, longe, né? E longe. Hoje é mais tranquilo, né? A gente fala, vou ali, Florianópolis tá perto e tal. Mas na época era muito complicado. E aí eu lembro que um grupo lá da igreja, né? Falou, não, vamos pra Balneário Camboriú, vamos vender frango assado. Na época que começou frango assado de domingo, né? Sim. Não, vamos vender pizza. Cara, eu peguei trauma. Peguei trauma de frango. Era frango assado com farofa. A gente vendendo pra cidade inteira. Domingo tinha que entregar pra todo mundo. Aí depois pizza. Mas foi, assim, um ralo. Mas fez dinheiro. Mas a gente conseguiu o dinheiro que precisava, viajou pra lá. E aí a viagem ainda era de 2 dias só. Só pra você ter ideia o que o dinheiro deu. A gente chegou, parece que demorou mais tempo na viagem, no caminho. Saiu na sexta-noite, ficou sábado, domingo de manhã volta. E para nossa sorte, nós chegamos lá, pegamos 2 dias nublado. E um deles com chuva. Mas essas viagens são boas, porque essa que marca. Marcou. A gente lembra de tudo. Mas não foi uma puta viagem legal? Foi com a galera. E só o fato da gente ter superado essa dificuldade que foi levantar o dinheiro, valeu a pena cada Mas foram só os jovens da igreja? Só assim? Os jovens da igreja. Que demais, cara. Aí, essas viagens marcam pra caramba. Exatamente. Aí você saiu, então, foi pro Mato Grosso, que cidade? Cuiabá mesmo? Na verdade, nós começamos essa nova vida, né? Esse novo momento da nossa vida, a gente começou em Rondonópolis, que fica no sul do estado. Sim. Que é uma cidade bem maior do que Álvares Machado, uma cidade grande, grande. Acho que dá uns 200 mil habitantes hoje. É grandinha. Se eu não tô desatualizado. E é um polo da agropecuária, tudo, importante. Então, ali eu fiz o ensino médio e eu prestei faculdade. Ah, você já foi morar e já fez o ensino médio. Aí eu fiz todo o ensino médio lá em Rondonópolis e aí eu prestei vestibular para a Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Para qual curso? Para Comunicação Social e Jornalismo. Você já sabia que você queria isso? Eu já sabia. Você lembra quando que acendeu esse desejo de ser jornalista? Cara, eu não sei quando que a loucura começou, que eu falo que é uma loucura, né? É uma loucura. Mas a comunicação é uma loucura, né? Mas com 5 anos de idade, isso minha mãe fala, né? Que eu já citava e comentava que eu ia ser jornalista. Não me pergunte por quê. Não, isso aí Deus coloca um negócio assim no seu propósito, na sua vida, assim, você vai ser jornalista. E, cara, quando ele coloca, um abraço. Pois é. É missão. E é um negócio muito engraçado, porque eu sou muito tímido, né? E na época eu era muito fechado, eu era o bicho do mato da família, assim, eu não conversava. Sério? Tinha poucos amigos, nas reuniões de família, eu nunca era aquele cara popular que tomava frente, que fazia piada. Não, sempre fui muito fechado, né? E os meus parentes falavam, nossa, como que você vai ser jornalista se você nem abre a boca, né? Mas aí que tá. Falar. Só abre a boca pra dar a notícia. Exatamente. Mas acho que, assim, não tô dizendo que você seja sério, não é isso. Mas eu acho que desde criança você passa essa imagem de credibilidade. Olha, o Edu vai falar, né? As pessoas chamam de Edu ou não? Chamam. O Edu vai falar. Então, opa, se ele vai falar, porque ele vai falar um negócio bom aí. Vamos ver, vamos ver o que ele tem pra falar. Não é nem eu, que eu abri a boca pra falar groselhas. Cala a boca um pouco, você fala de... Mas eu gosto de encher o saco também, contar piada, principalmente quando eu tenho intimidade, né? Entendi. Mas até, né, criar aquele relacionamento, ficar mais à vontade, leva um tempinho, né? Mas aí a comunicação me ajudou muito, né? A me abrir mais para conhecer outras pessoas, me relacionar, né? Não ter dificuldade em ambientes novos. Então, muita coisa que eu tinha como limitação lá no passado, hoje, através de tudo que eu vivi, é um negócio que eu curto fazer. E de Rondonópolis, você foi para Cuiabá, veio para São Paulo? Então, eu fui aprovado, né, no vestibular da Universidade Federal. Que é em Cuiabá daí. Que é em Cuiabá. Aí eu mudei sozinho para estudar em Cuiabá. Quantos anos? Os meus pais ficaram. Eu tinha 17 anos. Nossa, saiu de casa novo. Saí de casa novo e eu nunca mais voltei para casa, né? Caramba. Na verdade, voltei, mas foi um período bem curto. Porque depois, a hora que eu já tinha me formado, eu tava me formando, eu sou ruim de datas, assim, de lembranças. Mas quando eu tava me formando, ou já estava formado nos primeiros anos ali, aí os meus pais mudaram pra Cuiabá também. Porque o meu irmão já tinha saído de casa. Entendi. Então lá em casa o ninho ficou vazio muito rápido, muito cedo. Cara, e você sair de casa com 17 anos,
Como é que foi pra mãe? Especialmente pra mãe? Minha mãe, Ela que incentivou? Ela falou, vai? Ou ela não queria muito que você fosse? Minha mãe, ela nunca reteve a gente, né? Ela sempre nos impulsionou pra gente crescer e pra gente viver aquilo que a gente precisava viver, coisas grandes, né? Pra que a gente não ficasse estagnado, pra que a gente não ficasse paralisado ali naquilo que a gente estava fazendo. Então, minha mãe nunca foi de segurar, não, meu filho tem que ficar aqui e tal. Ela falou, não, vai, você consegue, Dói você o vai coração, crescer. mas ela falou, vai, né? E eu lembro que todas as vezes, e é assim até hoje, tá? Todas as vezes que a gente saía de casa, ela ficava chorando na porta. Putz, a vida. Ela chorava na porta. E até hoje é assim, né? Então, quando a gente vai visitá-los, que eles Nossa. voltaram a morar lá em Álvares Machado, né? Eles estão morando lá hoje, meu pai e minha mãe. E aí a gente tá saindo de carro, a gente olha pelo retrovisor, ela tá chorando na porta, né? Nossa. Então sempre foi assim. Mas minha mãe, ela sempre entendeu que mais do que o sonho dela, a gente precisava viver os nossos sonhos, né? Que a gente precisava mesmo botar a cara no mundo, viver coisas maiores, viver experiências diferentes para que a gente pudesse estar onde a gente está hoje. E só depois que a gente tem os nossos filhos que a gente entende esse amor que é muito louco, né, cara? É um coração que bate. Você tem 2 corações batendo fora do seu peito, né? É engraçado isso, muda É tudo, muito né? engraçado. É. A minha vida, quando a minha filha nasceu, fez assim, ó. Deu um 180, que você falar 360, volta pro mesmo lugar, né? Deu um É verdade. 180, que eu mudei todas as prioridades. Mas assim, eu mudei com uma alegria, cara. Tipo, mudou tudo. Mudou tudo. E aí você vê outras. Nossa, eu não sabia que existia esse caminho também aqui, né? É. Nossa. E a gente é muito egoísta, na verdade, né? Não tô falando que todos, né, são egoístas, assim, aflorados, mas a gente tem muito do ego inflamado em todos nós, né? Sim. E quando a gente tem o filho, eu acho que a gente aprende a pensar muito mais no outro. Porque deixa de ser só sobre você para ser sobre filho, o outro filho, pela esposa também, quando a gente casa, esse olhar muda também. Muda, pô. Então, eu acredito que a gente evolui. É claro que tem algumas pessoas que, né, não aprendem ali, né, com essas experiências. Mas essas experiências nos levam mesmo a gente se tornar pessoas melhores, né? É um aprendizado contínuo. É A verdade. gente erra tanto, mas também aprende muito, né? Aprende. E assim, quando você erra e aprende, pô, já valeu a pena, né? O problema é a gente que as pessoas que vão errando e não Continuam naquele aprendem, erro, né? continuam no erro. Você vê que legal, cara? Eu tinha certeza que a conversa ia ser boa, já está sendo boa. Antes da gente aprofundar um pouco mais, eu só preciso aqui fazer um agradecimento especial a algumas empresas que possibilitam que eu esteja aqui batendo um papo tão legal como esse com o Brambila. Queria agradecer demais a Zap Informática, essa empresa de informática muito legal aqui no Swiss Park, em Campinas, que é uma senhora loja, tá? Que além de venda faz manutenção, um pessoal muito bacana, que tinha esse local físico aqui e cedeu esse espaço, montou esse espaço para fazer podcast e fez o convite para que eu viesse para cá com o meu podcast, iniciar esse trabalho em podcast aqui. Então, ô Jean, Melina, muito obrigado pela confiança e pelo convite, viu? Se você que está assistindo aí quer fazer um podcast, você pode trazer aqui, faz podcast aqui também. Eles têm plano semanal, mensal, diário. Quer fazer podcast todo dia? Eles conseguem colocar o seu podcast no ar. Entre em contato com o pessoal da Zap. Do mesmo jeito, quero agradecer quem? A RGB, que é a empresa que, em parceria com a Zap, colocou toda a parte técnica em funcionamento aqui para que o podcast também rolasse. Toda a parte de câmera, iluminação, a mesa de corte, o Gabi que está fazendo o corte hoje. Fala, Gabi! Aí, tá vendo? Gabi, gente finíssima. Ele e o Rafael. Um beijo para vocês dois. Obrigado por acreditarem nisso também e por colocarem o podcast no ar, o Pois é no ar. E, para finalizar, agradecer também ao pessoal da Maple Comunicação. Eduardo, brigadão a você e toda a sua equipe, porque vocês fazem toda a comunicação visual do Pois é. Preparam as chamadas, coloca tudo isso para funcionar e eu só tenho gratidão por vocês também, viu? E se você está assistindo aí, quer ser um apoiador nosso, quer colocar tua marca no Pois é, colocar aqui na televisão, colocar aqui no QR Code, manda um e-mail para mim, cara, eu mesmo respondo para você. É poisé@zeneves.com.br. Manda lá uma mensagem, a gente vai conversando. E pelo amor de Deus, se você está assistindo esse vídeo, você não é inscrito nesse canal ainda, clica em inscrever-se aí, ativa o sininho, escreve nos comentários quem que você gostaria de assistir aqui. A gente tenta entrar em contato para fazer essa ponte e colocar a entrevista aqui. Beleza? Bom, Edu, como é que eu te chamo? Edu, Eduardo, Brambila? Tá, do jeito que você quiser. Eu gosto mais de Você tá podendo Brambila. tudo. Tô podendo tudo. Você estava falando então que você foi fazer faculdade e você já saiu, já assim, quero televisão? Ou você saiu assim, quero rádio, quero mídia escrita, eu quero internet? O que você tinha na mente? Eu tinha em mente que eu ia trabalhar em jornal impresso. Jornal impresso? Jornal impresso.
Você gosta? Gosto pra caramba. E eu tinha muito isso em mente, eu ia fazer programa de trainee, de alguns veículos nacionais, tudo. Só que um dos primeiros estágios que eu consegui foi no site da afiliada da Globo lá em Cuiabá, Como é né? que chama lá? Centro-América? TV Centro-América. TV Legal. Centro-América lá. É famosa essa afiliada, né? É bem grande. Ela é bem antiga também. E tem bastante credibilidade, faz um trabalho lá bem forte. Você já começou já uma afiliada da TV Globo. Comecei numa afiliada da É TV grande, Globo. trabalho bom, né? É. E aí eu trabalhava no site e eu tava feliz no site. G1? Porque... Era G1? Não, nem existia G1. Nem existia G1. Era na época pré-G1. Que legal. Era na época pré-histórica do site de notícias. Cada um tinha o seu. Cada afiliada tinha a sua. Certo. Mas na época não tinha muita audiência, tava começando, Zé. Era aquela época que as pessoas estavam tentando entender o que era aquilo. Que ano que era isso? Cara, 98? 2002. Ah, 2002. 2002, 2003, eu acho. Era bem no começo. Era bem no começo. E tanto que tinha aquela época assim, o site não pode dar notícia antes da TV. Tinha isso? Tinha. Mas uma cultura da afiliada. Na cultura toda. Na verdade, a maioria das emissoras era assim. Era assim. Tinha essa coisa, o site não pode dar porque a televisão é prioridade e o site, imagina, o site era o primo pobre lá do veículo, né? Não tinha, não tinha muito... Olha como as coisas mudam, Olha como evolui a coisa. Como evolui. E aí, eu sempre fui muito fuçado, como diria lá no interior, né? Eu sempre gostei de fazer coisa diferente, sair ali daquele padrão de trabalho que todo mundo tá acostumado, tudo. E aí eu comecei a fazer umas investigações diferentes, porque o site era assim, pegava algumas notas que a TV já meio que tinha encaminhado, fazia lá uma notinha, uma matéria curtinha e a galera postava ali. Eu comecei a ir pra rua, fazendo flagrante de coisas, e aí a gente começou a dar uma visibilidade muito grande pro site, né? Tanto que tinha coisas assim, às vezes tinha gente que eu entrevistava e que eu conseguia alguma informação, e que a TV ainda não tinha. Então, a hora que o pessoal descobria que a gente já tava com a bala na agulha, né? Que a gente ia publicar, a galera saía correndo, não, vocês não vão postar, como que vocês conseguiram falar antes da gente? E tal. Então rolou um trabalho de investigação também? Não, a gente... De apurar a fonte? De apurar a fonte. Então, a gente começou a dar os furos lá mesmo, os furos de reportagem, como a gente fala, né? Trazer assuntos assim em primeira mão. Você lembra de um assunto legal que você falou, porra, isso aqui... Bato no peito, orgulho que esse aqui foi meu. Você tem algum? Cara, tinha vários, assim, de investigações policiais, mas eu tenho uma... que lá o jogo do bicho era bem forte, né? E teve um bicheiro lá que era Luiz Arcanjo. Não, Luiz Arcanjo Ribeiro, acho que era o nome dele. Eu sou muito ruim, assim, de nome. Era Arcanjo. E ele era muito forte, dominava lá o crime organizado no estado, tudo. E aí ele tinha sido preso. E eu percebia, lá na cidade que os meus pais moravam ainda, Rondonópolis, né? Que o jogo do bicho estava acontecendo de uma forma meio velada. E aí eu peguei e fui com aquela câmera ainda arcaica, lembra daquela câmera? A handcam, assim, Nossa, que você pegava e tirava foto, né? Aquele negócio bem de antigamente ainda. Não existia celular. Mas era fita ou já era cartão de memória? Não era cartão de memória, mas aquelas primeiras, sabe? Aquelas primeiras mesmo. Eu peguei, fui lá e tirei foto naquelas bancas, né, na rua, assim, eles vendendo meio que escondido. Você tirou foto escondido? Tirei foto escondido e tal. E aí eu cheguei com uma reportagem pronta lá em Cuiabá, fiz inclusive fora do meu expediente, né? Cheguei lá e falei, tem esse material aqui. Aí a galera da TV não deixou entrar porque eles queriam dar na TV antes, né? Tá, mas curiosidade, você chega com um trabalho desse. Você teve a ideia, a iniciativa de ir atrás. Ninguém te passou essa pauta. Não. Você foi atrás. Sim. Aí você chega lá, não é chegar e publicar. Você tem que pedir para alguém ou passar para o seu editor-chefe, é isso? Todo veículo tem lá a chefia que faz a aprovação do material, né? Mas como é que chama essa pessoa? Chefe de redação? Depende. Por exemplo, na época do site, era o editor-chefe do site. Tá. Né? Depende do veículo. Lá na TV a gente tem chefe de produção, chefe de reportagem, os editores executivos, tem gerente, tem diretor. Então a estrutura em TV até hoje é muito maior, né? Então tem esses filtros sim para você pegar e analisar se não tá faltando alguma coisa, se a denúncia realmente procede. Esse cara geralmente ele é mais experiente, né? Sim, ele já tem bagagem. Já tem bagagem, já tem uma experiência para pegar, analisar e ver o que pode ter de problema ali naquele material. Então você levava para ele já olhava e falava, isso aqui tá bom demais. Tá bom demais. E pro site, né, que o site, assim, ninguém dava atenção pro site, né?
O site existia lá porque todo mundo sabia que precisava ter Tá, mas naquele momento. a tua reportagem, tua matéria ia pro lixo ou eles aproveitavam a tua matéria? Não, aí eles seguravam, falavam pra gente não publicar, e aí eles davam uma nova roupagem pra entrar pra televisão, Ah, entendeu? mas o nome do Eduardo Brambila ia junto. Aí entrava Ia? como produção, né? Esse tipo de coisa, né? Mas Mas aí depois você não entrava ficava no site. pistola não, cara, com isso aí? Ah, cara, eu tava começando, eu ficava meio frustrado, né? Pô, Porque eu abracei o site assim mesmo, com muito carinho, né? E eu queria ver o site crescendo, o site ganhando credibilidade. E era muito engraçado, porque as nossas manchetes, elas estavam depois no dia seguinte, na maioria dos jornais lá. E eram apurações nossas, então, entendeu? cara. Então, entrevistas que deram pra gente em primeira mão e tal. E os outros jornais, os impressos, replicavam muitas vezes aquela notícia que a gente tinha dado no site em E primeira dava o mão. crédito pra você? Na verdade, eles iam atrás das fontes depois, né? Mas você Então, que gerava o assunto. exatamente, o assunto saía ali do O site. interesse você gerava, o cara Mas, ia por exemplo, atrás. o promotor entregou uma informação em primeira mão pra gente. Ninguém tinha aquela informação, Você a dava gente o tinha. furo, então. Exatamente, e dava a reportagem primeiro, né? E aí depois, obviamente, as pessoas iam atrás do promotor, do procurador e tudo mais, ele passava as informações e eles Só que davam já pra era gente. uma matéria, vamos dizer assim, já era. Não é velha, já era uma matéria que veio depois, né? Não era a É. primeirona que a sua, né? Mas a gente ficava orgulhoso. A gente É, pegava o jornal impresso, falava assim, nossa, Isso aqui nossa é apuração, nosso. batia no peito, falava, Eu também isso aqui bateria. é nosso. Isso aqui é E no nosso. momento em que os sites não eram tão expressivos, né? Então ali eu comecei a crescer mesmo, porque ali eu aprendi sobre apuração, ali eu aprendi sobre reportagem, o cuidado que você precisa ter, porque não é simplesmente você pegar uma informação e publicar, você tem que ter responsabilidade, você tem que entender certinho, aprofundar para você não cometer erros ali na checagem, na edição, publicação do material. Entendi. E foi a partir dali que eu fui chamado depois para trabalhar na TV. E aí você foi trabalhar na Centro-América. Aí foi na Centro-América. Aí você já foi como repórter ou como apresentador do jornal? Então, cara, foi muito engraçado, porque eu tava no último semestre na faculdade, eu ia me formar já. Cara, você estava estudando ainda. Tava estudando. Cara, que demais. E aí eu já tava com quase 2 anos no site. E eu falei, poxa, eu vou me formar e eu preciso ter uma experiência num outro veículo, né? Eu só fiquei no site esse tempo todo. E aí eu falei com o pessoal lá, já conhecia todo mundo, né? Que a gente trocava muita informação já. E aí eles falaram, não, vem pra cá, você trabalha aqui na produção da TV e tal. E eu entrei na produção da TV e me encantei pelo veículo. Gostei muito do veículo televisão, pela instantaneidade, pela agilidade de dar notícia. E como diz o Silvio Santos, a câmera gostou de você A também. câmera gostou de mim. Gostou, dá pra ser um cara fotogênico. E aí, o que aconteceu? Teve uma vez que teve um teste de vídeo para os estagiários, né? E o gerente de jornalismo, ele foi acompanhar esse teste de vídeo. E eu não tinha roupa para fazer o teste, né? Não tinha roupa, assim, não tinha nada, não tinha terno, né? Minha mãe correu na Riachuelo. Pô, que demais. Minha mãe correu na Riachuelo, comprou um terno. Eu lembro até hoje, um terno creme. Aquele tecido bem simples, sabe? E parcelou lá em 30 mil vezes na Riachuelo. Falou, não, você vai fazer o teste, né? Amanhã com essa roupa e tal. E eu cheguei lá, fui fazer o teste. E todos os meninos estavam fazendo, os estagiários, né? E eu falei, normal, né? Tava nervoso, mas eu falei, tá todo mundo aqui, né? E o gerente, ele tava acompanhando. Daí, na hora que eu terminei que era simplesmente falar um texto lá pra câmera do estúdio, né? Na hora que eu terminei, ele chegou pra mim e falou assim, cara, você é um apresentador nato. Olha isso. E aí eu não me via assim, né, cara? Eu não tinha aquela pretensão, aquela ambição naquele momento. Aí eu fiquei sem graça, assim, né? Ele falou, cara, você é um apresentador nato e tal. E eu levei um susto. Era magrinho, tinha Nossa, era uma tripinha, assim, cara. E aí, a partir dali, eu falei, nossa, então quer dizer que eu posso investir nisso, né? Se ele falou que eu tenho condição, eu posso investir nisso. Só que daí todo mundo que se formava e que ia começar a trabalhar na Centro-América ia para as emissoras do interior, né? Tem Sinop, Tangará, próprio Rondonópolis. Nossa, eu fui pra Sinop já, é bem no Você meio. fez show lá? Fiz Sinop, Primavera do Leste e Lucas do Rio Verde. Primavera do Leste fica mais perto de Rondonópolis, é mais pro sul, né? Aí Lucas do Rio Verde já é mais perto de Sinop, Passei tudo isso aí, ali no Médio Norte. Que legal, cara. E aí, eu tava esperando, né? Falei, nossa, eu vou morar no interior, né, por um tempo, né? Pra ganhar experiência. E é Centro-América também, ganhar tudo Centro-América. traquejo, sim. A Centro-América é o estado inteiro lá, né? É o estado inteiro.
acho que são poucos estados que têm várias emissoras. Acho que são mais aqui no Sudeste, viu? Que tem emissoras diferentes. Tem várias, pegando né? regiões. Sei, Porque sei, o sei. Sudeste é, né, muito populoso, Sei. são mercados muito, muito fortes. Mas lá a Centro-América pega o estado inteiro. E aí, eu comecei a pedir para acompanhar umas equipes de reportagem na rua. Então, eu trabalhava num período e eu falei, não, eu queria acompanhar, eu não posso ir no meu contraturno. Então, eu ficava praticamente o dia inteiro na TV. Eu trabalhava no meu horário na produção normal e no outro eu estava na externa com a galera, no carro, entendendo como fazer reportagem. Eu mesmo comecei a gravar algumas coisas. E aí, muita gente me ajudou. O pessoal foi muito generoso comigo, eles me abraçaram mesmo. Eu chegava assim da rua que tinha gravado alguma coisa, a galera tava esperando, na época da fita ainda, né? Aham. Falava, cadê a fita? Aí eu falava, tá aqui, peraí que eu vou lá assistir. Assistia, me dava feedback. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu tava naquela insegurança, né? Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir emprego? Será que eu vou conseguir ficar aqui? Vai ter vaga mesmo? Não vai? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar em Cuiabá. Eles me contrataram para Cuiabá. Por causa que o cara falou que você era nato, já sabia. É. E Porra, cara, eu sempre quis fazer mais, né, Zé? Eu sempre me preocupei, assim, de não fazer simplesmente a obrigação. Eu sempre entendi que a obrigação era o ponto de partida. Não podia ser o ponto de chegada, né? Então eu precisava fazer mais bicho. do que estavam me pedindo. Então, por exemplo, você deve lembrar do acidente com o Boeing da Gol, né? Opa. Lembra? Você tava lá? E tava lá. Você participou da cobertura? Participei da cobertura e eu era estagiário. O que aconteceu? Caramba. Teve o acidente, né? O avião, na verdade, era de uma sexta-feira à noite para o sábado. O avião desapareceu. Naquela região Na ali sexta tarde. entre o norte de Mato Grosso e o sul do Pará. Aquela região ali, que inclusive é uma região bem inóspita. Vou até te contar histórias que são bem interessantes. E aí, eu tava assistindo em casa, que o avião tava desaparecido e tudo mais. Tava até assistindo na Band, inclusive, na época, que a Band tava em tempo real, né? Atualizando as informações. E aí eu peguei e falei comigo assim, falei, alguma coisa me disse que esse avião caiu aqui em Mato Grosso. E eu fiquei muito incomodado com aquilo. Eu era estagiário, assim, tava começando na TV, inclusive, tinha alguns meses só na produção. E aí, não consegui dormir direito, fiquei muito inquieto. E não era o meu plantão naquele fim de semana. Só que daí, cedinho no sábado, deu 6 horas da manhã, eu falei, eu vou pra emissora. E aí eu cheguei na porta da emissora, 6 horas da manhã. A chefe de reportagem, que me ajudou muito, assim, ela tava chegando também. E aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Não é seu plantão? Aí eu peguei e falei pra ela, brincando, falei assim, Chica, esse avião, ele deve ter caído aqui em Mato Grosso. E eu não vou perder a oportunidade de participar dessa cobertura que vai ser histórica pro país. Falei, você pode falar o que você quiser, você pode ficar brava comigo, mas eu não saio daqui. Aí ela deu uma risada e pegou e falou assim, você não tem jeito mesmo, né? Falou, você não tem jeito mesmo, né? Então vamos lá. E aí nós entramos, abrimos a redação, tava tudo escuro. E nesse meio tempo, como não sabia ainda onde tinha caído, né? Não tinha descoberto ainda, a nossa equipe tava indo de avião, porque lá a emissora, pelo menos na época, tinha um avião, porque é muito difícil o deslocamento no estado, né? E aí, antes da gente chegar, a equipe já estava indo para lá sem saber se tinha caído mesmo em Mato Grosso, com os 2 repórteres de rede, que os repórteres de rede são aqueles que atendem, né? O Jornal Nacional, o Jornal Hoje e tudo mais. Você lembra quem foi de rede lá? Lá era o Renato Biasi e a Eunice Ramos. Certo. Renato Biasi está em São Paulo hoje. Hoje na IPTV, só para fazer um paralelo, hoje é o Paulo, a Ellen Sacone e a Larissa Castro. Que legal. Aqui em Campinas, né? Certo. E aí, o que aconteceu? Vou pegar uma água para Vamos pegar aqui. É bom que eu falo demais, né? Vamos olhar as palavras. Molhar o bico aqui. Molhar o bico um pouco. Aqui. Aí, o que aconteceu? A chefe de reportagem falou assim, Edu, precisa achar uma pista de pouso para o nosso avião pousar. E eu falei, gente do céu, como que eu vou achar uma pista de pouso, né, para o avião descer, o avião da emissora, né? E aí ela pegou e falou assim, ó, tem algumas propriedades rurais lá no norte, era Peixoto de Azevedo. Essa cidade aqui que o Legacy pousou. Exatamente. E aí, na verdade, eu vou te contar até onde pousou. Não foi nessa, não. Foi no sul do Pará que pousou. Foi na base do Cachimbo, lembra? Base do Cachimbo. Falei bobagem, na base do Cachimbo, no sul do Pará. Do Legacy, né? Uhum. E aí, eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Ela falou assim, tem algumas propriedades rurais lá que tem pista de pouso para aviões do porte que a gente tem, né? Então, tenta entrar em contato com essas
fazendas lá e tudo mais, né? Isso chama produção da reportagem, Isso se chama né? produção da reportagem. Legal. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que ligar no aeroporto de Matupá, que era uma cidade bem longe, assim, do lado, mas os municípios lá são muito grandes, né? Liguei pro aeroporto, que lá tinha uma central de rádio amador. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu preciso de uma pista de pouso pro nosso avião que já saiu, na região ali de Peixoto de Azevedo, tudo mais. E aí o cara falou assim, ó, tem uma fazenda lá, é Tarimã? Tarimã, acho que era Tarimã. Esses nomes são familiares, porque é lá que se concentraram as... Exatamente. Aí eu vou te contar o que aconteceu. Então, e aí? Vou te contar o que aconteceu. E aí, falou assim, eu vou te passar pra fazenda Tarimã, né? Se não me engano é esse nome. E aí ele fez o contato pelo rádio amador, que não tinha telefones, né? Não tinha, imagina, celular, se em Cuiabá era precário, você imagina lá, né? Assim, não tinha nem o telefone normal lá. Era tudo por rádio amador. Aí ele fez a ponte com o rádio amador, caiu lá com o dono, o administrador da fazenda Tarimã, e eu falando assim, olha, nosso avião tá indo para aí, da TV Centro-América, a gente pode pousar aí na propriedade de vocês? Daí o senhor super simpático, assim, pode sim. E aí eu falei, mas a equipe tá indo sem nada, o senhor consegue garantir alimentação? Tinha que ver tudo isso, era produção, né? Hospedagem pra galera, tudo mais, depois a gente vai reembolsando. Não, pode ficar tranquilo, a gente dá todo o suporte aí. Zé, a nossa equipe tava, acho que há 1 hora de pousar na pista da fazenda Tarimã. É Tarimã ou Tarumã? Deixa eu até pesquisar aqui. Agora eu fiquei incomodado. E aí, o que aconteceu? Vai falando que eu pesquiso. Pesquisa aí pra mim. E aí, o que aconteceu? Descobriu que o avião tinha caído na área da fazenda Tarimã. E aí, o exército, né, fechou o espaço aéreo. A aeronáutica, né? Fechou o espaço aéreo. Daquela Porque, região. obviamente, ali iam ser feitas as buscas e tudo mais, né? E aí a pista da fazenda Tarimã virou a pista para as equipes de resgate. O avião da FAB pousava. O avião da FAB e tudo mais. E aí nós tivemos que desviar o nosso avião pro aeroporto de Matupá. E foi um perrengue para entrar no Jornal Nacional. Porque a gente teve que pousar e a equipe ir por terra, até Peixoto de Azevedo, o acesso era muito ruim. E aí, no Jornal Nacional, a gente conseguiu entrar do aeroporto de Matupá. A gente não conseguiu entrar com a equipe que não deu tempo de chegar por terra na fazenda Tarimã. Caramba. É isso eu não mesmo, achei, Tarimã? eu não achei, eu coloquei Tarimã e Tarumã, não achei. Deixa eu ver aqui, fazenda Tarimã. Peixoto de Azevedo. O Peixoto de Azevedo, eu me lembro desse nome. Eu lembro dos aviões da FAB trazendo os corpos içados e pousando nessa fazenda. E tinha os caminhões frigoríficos que estavam bem do lado da pista de pouso. Foi assim, e era uma região que a gente tinha dificuldade de fazer. Cara, não foi nessa ocasião que os índios ajudaram também a. Fazenda Tarumã. Tarumã? É Tarumã, Fazenda Tarumã. Não é Tarimã, Tarumã. Os índios também colaboraram para chegar naquela região. Sim, foi um trabalho muito complicado, né? E aí, como que foi a história, né? Aí lá da redação, como eu cheguei primeiro e tava cuidando de tudo, a chefe de reportagem me colocou para coordenar toda a produção do acidente. Então tinha os jornalistas formados e que chegaram lá depois, né? Mas como ela viu que eu tava envolvido ali com o negócio desde cedo, Ela te falou colocou assim, para liderar. colocou, e aí eu que entrava em contato com a Globo para passar informação, eu estagiário. Eu fiquei responsável ali por essa parte de produção. Imagina a bagagem que você ganhou em questão de quê? 3 dias? Na verdade, a cobertura foi muito extensa, né? Foi extensa, mas você ficou de coordenador, o estagiário coordenando, ficou quanto tempo? Todo esse tempo ficou? Aí, na verdade, foi no dia, né? Foi o dia mais intenso. Esse dia você ganhou uma bagagem tremenda. Uma bagagem tremenda. Aí depois, claro, a gente continuou produzindo, mas aí as equipes já estavam no local, era mais simples, aí era mais com eles em campo, levantando as informações, que foram dias, se eu não me engano. Dias de resgate, foi um negócio bem, bem complicado, assim. Será que essa notícia foi a que foi a de maior impacto, assim, que você trabalhou diretamente? Ou teve alguma outra que você deu tanto lá quanto aqui na região? Cara, aqui na região nós tivemos algumas, né? Você lembra de pesadas. A gente teve o roubo em Viracopos, que foi muito intenso. Teve o ataque na catedral também. Foi um negócio que eu nunca tinha vivido, né? Cara, aquilo foi bizarro, porque foi praticamente na hora do jornal. E foi, na verdade, foi depois do jornal. A gente acabou o jornal, aconteceu o ataque na catedral. Mas, não, era naquela hora do almoço ali, né? Na hora do almoço. Tá, isso que eu quis dizer. Mas a gente tinha acabado o jornal, assim. E aí, tanto que teve o jornal hoje, ali da 1 da tarde até 2, mais ou menos. E aí, logo depois, a gente já entrou com um plantão.
para trazer as informações ali do ataque na catedral. Só para contextualizar quem está assistindo, ou não vive aqui na região de Campinas, ou não se lembra, um rapaz entrou, ele estava com um problema de saúde mental, né, esquizofrenia, acho que era isso. Eu acho que era isso. E ele entrou armado na Catedral Metropolitana de Campinas e ele abriu fogo, ele matou, acho que umas 8 pessoas. A minha memória não é das melhores. Ele matou assim, pessoas a esmo. Atirou com uma pistola a esmo e depois ele se suicidou dentro da Catedral Metropolitana. Cara, esse dia aí foi assustador, porque a minha irmã, ela frequenta a catedral. Naquele horário da missa do meio-dia, assim, minha irmã tem o hábito de ir. Ela tem, né? E aí E você levou um susto? Não, levamos um susto, porque eu fui tiroteio na catedral, a primeira coisa que eu lembrei foi dela. Ela tá de passagem pelo centro, ela para ali. Eu falei, meu Deus. Porque você não imagina uma coisa muito próxima da gente, né, cara? Não, e foi chocante, né? Foi. Porque para quem não acompanhou, né, depois pode até buscar aí na internet e tudo mais, tem muita informação sobre isso. Acho que foram 6 mortos, pelo que tem aqui contando o atirador? Contando o atirador. E aí, o que aconteceu? Tinha aquelas imagens muito fortes, né? Porque as pessoas saíram correndo lá, muitas baleadas, feridas, e ficaram ali na escadaria da catedral, né? Esperando socorro, o resgate acontecendo ali, o centro. As pessoas que não conhecem, né? É uma região muito movimentada. Nossa. É um centro de compras ali. Então, as pessoas estavam passando e vendo aquilo ali. E a gente registrando também as pessoas ali, várias, né? Baleadas na porta da catedral. Foi uma cena horrível. Na porta de uma igreja. Isso que é muito estranho, isso, né? O horário de missa, né? Porque a igreja, independente da religião, ela transmite um lugar de segurança, né? A igreja é um lugar seguro, né? Um lugar tranquilo, né? E acontece uma tragédia dessa. E aí a gente entrou ao vivo ali, foram mais de 4 horas, 4, 5 horas de cobertura ali ao longo da tarde. E alimentando o Jornal Nacional também, que ia falar disso pra caramba. Né? Exatamente. E então, quando a gente tem uma cobertura grande assim, nós precisamos abastecer no campo local, mas também precisa abastecer a rede que a gente fala, que é a Globo, né? Os jornais nacionais. Então, temos sempre equipes que fazem esse trabalho. Ô, Brambila, cara, você jornalista, você vai me responder isso bem legal, assim, mas é assim, o mundo hoje, ele tá numa velocidade violenta a informação. O Cortella, ele é muito legal, o Cortella eu gosto dele falando. Eu gosto também. Você gosta dele? Gosto. Ele fala assim, existe uma diferença entre informação e conhecimento, né? Inclusive o conhecimento é a única coisa que você consegue passar para alguém e continua com ele. Sim. Né? Diferente de um carro ou de algum bem que você tem, que você passa para alguém, você não tem mais aquilo. Você troca por dinheiro, alguma coisa. O conhecimento você passa e continua com ele. E a informação, ela tem uma urgência, ela tem uma necessidade de ser rápida. E quem tem a primeira informação é aquele cara que tem o poder na mão. O poder que eu quero dizer assim, ele tem uma coisa muito valiosa, que é a informação. E que depois que ela sai da mão dele, ela perde valor, porque ela é muito rápida, a informação disseminou, acabou. Né? Então, por exemplo, né, uma apuração eleitoral, o cara que tem ali a informação, o primeiro cara que tem informação de quem foi eleito prefeito, por exemplo, ele tá com uma bomba na mão, uma coisa que todo mundo quer. Depois que ele passou e todo mundo tomou conhecimento, acabou, perde o valor inicial. E esse valor inicial faz com que jornalistas ou pseudo-jornalistas fiquem muito afoitos para passar uma informação e nem sempre ela é verdadeira, né? Ela tem embasamento e tal. Um caso emblemático, assim, o avião do Eduardo Campos caiu lá em Santos, né? Ele ia pousar no Guarujá, caiu na base aérea, era a base aérea de Santos, que fica no Guarujá, mas ele caiu em Santos. E teve um repórter da Globo que todo mundo correu pra lá, o cara era candidato a presidente, né? Ele tinha acabado de ir no Jornal Nacional na noite anterior, você lembra disso? Lembro. E aí, cara, foi assim, foi uma cena muito triste. Um repórter que eu gosto muito, que eu sei que ele tem bagagem, ele foi entrevistar uma pessoa na rua, tipo, que era testemunha do acidente, né? E essa pessoa falou, era ele mesmo, era o Eduardo Campos, eu peguei ele no colo, assim, eu olhei os olhos dele, os olhos azuis dele, era ele, ele era meu candidato. E o repórter, mas o que mais que o senhor viu? Eu vi isso aqui. E depois de um tempinho, descobriu-se que foi um fragmento de corpo parado em outro bairro, que moeu. As pessoas foram reconhecidas por exame de DNA, nem a arcada dentária tinha. Então, naquela hora, o repórter ele ficou muito vendido por uma informação de uma testemunha que o cara estava fantasiando, era mentira do cara, claro. Qual que é a responsabilidade e o nível de responsabilidade nesse caso? No teu caso, especialmente,
para você passar uma informação, que tem muita gente assistindo, você tá só com o teu feeling? Você tem uma equipe por detrás se municiando de informação? Tem checagem, rechecagem, trichecagem? Explica para quem está assistindo a responsabilidade que você tem quando você fala com a câmera. Porque é você que vai falar com a câmera, né? Claro, e um erro pode acabar com a credibilidade que a gente levou anos para construir e acaba assim muito rápido, né? Você já deve ter visto isso acontecer também em algum Sim, lugar. é muito frequente. Hoje nós vivemos num mundo com excesso de informação, né? Hoje a gente não pode falar que existe falta de informação, pelo contrário, é excesso de informação. E a gente não consegue saber, eu falo a gente como população, tá? A gente não consegue saber muitas vezes o que é verdade e o que é mentira. O que procede e o que não procede. E o trabalho do jornalista profissional hoje é justamente de ser um curador dessas informações. E você usar seus instrumentos de checagem para saber se aquilo é verdadeiro, é verídico, é digno de ser divulgado ou não. Não é uma missão fácil. A gente já errou Não, é de difícil, muitas né? vezes publicar alguma coisa que não era bem aquilo, mesmo tendo checado, mesmo tendo buscado informações. São pouquíssimos casos, porque a gente tem instrumentos ali dessa curadoria que são muito Tem vários precisos. filtros ali, né? Vários filtros. Então, por exemplo, chega uma imagem pra gente, a gente vai ligar para a pessoa, a gente vai ligar para outras pessoas, a gente vai tentar confirmar por diferentes caminhos se é aquilo mesmo. Já teve, por exemplo, uma situação de um acidente que chegou, que falaram que era em Campinas, e que a gente foi no Google Street View, porque aparecia uma árvore naquele trecho específico, e a gente estava tentando comparar no Street View para ver se existia aquela árvore mesmo ali ou não. Então, nós temos esse cuidado que muitas vezes quem está no Zap não tem, né? Porque chegou no Zap, você manda. Esse que é a grande furada do momento, É, né? é isso que diferencia. Então, esse cuidado com imagens que chegam, com denúncias que chegam, a gente precisa ter muito. Precisa ser Critério, muito né? critério e a gente precisa ter muito zelo em relação a isso. Porque nem toda denúncia pode ir para a TV. Nem toda imagem pode ir para a TV. Porque tem denúncias, por exemplo, que ainda não foram consolidadas. Por exemplo, eu sei que é terrível. A pessoa ela recebeu um atendimento no hospital, teve algum problema, ela fala, foi erro médico. Dando um exemplo aqui que chega muitas vezes pra gente. Aí eu fui vítima de um erro médico. A gente quer abraçar aquela denúncia, porque a gente tá vendo a dor da pessoa, a pessoa tá passando por dificuldade, ela se sente lesada, se sente agredida por aquilo que aconteceu e tal. Só que já há vários casos que nós acompanhamos depois e que se descobriu que não foi um erro médico, que foi o problema de outro tipo ali, entendeu? Então é esse cuidado que você precisa ter em relação a informações que chegam. Será que essa denúncia não está muito crua ainda? Vamos esperar amadurecer um pouquinho, os órgãos responsáveis analisarem isso, por exemplo, as instituições, as associações que acompanham, para falar se há indícios concretos ou não, porque senão você acaba ficando muito vendido e você pode acabar acusando alguém de algo que ela não fez, acabando com a reputação de alguém e essa pessoa nunca mais vai ter a chance Nunca mais vai ter a chance, né? de se recuperar disso. Eu lembro lá em Cuiabá de uma história que teve uma vez, que não foi nem a TV que deu, tá? Mas foram outros veículos que falaram que um cara X lá tinha estuprado o bebê. Um bebê, não sei de quem, não lembro agora muito bem a história. E aí deram o nome do cara, falaram, até porque ele foi preso e tudo mais. E aí depois concluíram que não foi. E aí os exames da criança mostraram que não foi um abuso, foi algum outro problema que a criança teve, né? Cara, que cagada. Mas assim, a vida desse cara acabou. Não, você vai levar a peixe de pedófilo pro resto da sua Sim, vida. pro resto da sua vida. Até você explicar pra tu, nem todo mundo vê a correção, aquela história toda, né? Nem todo Então, mundo vê a correção. nem todo mundo vê a correção e a imagem de pedófilo, por exemplo, tá formada. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Só que nessas coberturas ao vivo, que você citou, essas coberturas ao vivo, elas nos sujeitam também a esses riscos. Porque quando você entra numa cobertura ao vivo, Zé, você não tem controle das coisas. Você não tem controle. É como se você estivesse pulando de um paraquedas sem paraquedas. Mas quem tá te alimentando o ponto? Não, TT. quando eu falo que a gente não tem controle, é o seguinte, porque os fatos eles estão acontecendo no momento. Não é porque a gente não tem uma equipe, a gente tem uma equipe lá que vai bater as informações, que vai tentar checar e tal, mas a notícia está acontecendo naquele momento. Nossa, deve ser difícil pra Então, caramba. então na rua, o repórter chega, por exemplo, lá quando teve o roubo em Viracopos, né? O repórter chegou lá e ele não tinha entendido o que estava acontecendo. Você falou o roubo foi dos dólares ou do ouro? Porque tiveram dois. É aquele que fechou rodovia, que teve tiroteio lá na pista em Então, Viracopos. Mas depois o sniper acabou
tinha um caminhão de lixo. Que ele fez refém, isso. Esse Qual é o foi segundo. esse? Esse aconteceu de dia. Esse é o dos dólares? Esse não, é do ouro. Do ouro, esse é do ouro, né? O dos dólares, acho que até hoje não... Porque o dos dólares, o primeiro repórter que chegou lá, né, foi o Caio Maciel, que era do esporte. E ele tava de plantão aquela noite e falou, Caio, corre lá que é resultado Viracopos. Eu até tenho amizade com ele, ele falou, cara, foi muito legal, porque assim, legal do âmbito da profissão, porque era totalmente fora do esporte, mas eu ainda sou jornalista, sou repórter, tem que averiguar as coisas e tal, né? Não importa em qual área você tá, né? E ele entrou no Jornal da Globo naquela noite porque tava muito fresco, tinha acabado de acontecer, né? E ele era o repórter mais próximo da afiliada e deu a notícia. Claro, isso que é mais importante. Só que o outro tava em andamento, o refém com a criança e a mãe aqui, o sniper atirou nele. E aí quando você chega lá, por exemplo, quando a nossa equipe chega no saguão de Viracopos, para entender o que tá acontecendo. Aí chega o Zé lá que tá tentando embarcar, o Zé fala assim, eu vi 3 bandidos. E aí depois, ao longo da cobertura, você vai descobrir que não eram 3, que eram 5. Então são informações truncadas que você vai ouvindo de pessoas tentando construir um quebra-cabeça. E faz parte dessa cobertura. Então, o público até entende. Por quê? Porque é uma checagem em tempo real. Quando você entra numa cobertura como essa, que você não tem horário para sair, que quando a gente entra numa cobertura como essa, a gente só sabe o horário que começou. O horário que vai terminar, você não sabe a hora que vai sair. Você imagina, cara. E tá tudo acontecendo ali. E aí você vai tentando montar esse quebra-cabeça com as informações que estão sendo passadas pelas pessoas. Você vai entrevistando as pessoas. Você vai perguntando para um, para outro que viu, que ouviu, quem que tava, qual que foi a dinâmica e tal. E muita informação truncada acaba sendo passada também. E aí, obviamente, você vai corrigindo as informações. Eu lembro que nessa cobertura, isso aconteceu ali durante o EPTV1, né? Todo esse... O EPTV1 é um jornal local, para quem é de fora, né? Nosso jornal local aqui da hora do almoço. E aí eu lembro que eu ia, de tempos em tempos, fazendo um resumo com as informações mais atualizadas. Por quê? Porque tinha informação que a gente tinha dado no começo da cobertura que já estava desatualizada, que não era mais aquilo. E quem entra no meio do jornal, fala, o que está acontecendo? Você precisa sempre ir... Contar, você que chegou agora, eu lembro que você fazia isso. Você que chegou agora, aconteceu um assalto em Viracopos. E foi um negócio de cinema, né? Tinha caminhão de lixo com passagem secreta dentro do caminhão de lixo, com um monte de arma, colocaram um policial lá dentro. Fecharam a Santos Dumont, né? Que é uma rodovia super importante aqui, que dá acesso a Viracopos, aqui na região de Campinas. Então foi uma ação cinematográfica e em vários locais acontecendo coisas diferentes. E aí o público entende. O nosso público, ele entende que as coisas estão acontecendo ali no calor dos fatos. Então, ele percebe e ele entende que alguma informação pode não ser exata. Mas a gente vai dizer, quando chegar a informação exata, que aquela informação inicial não era bem assim. Então, a gente gera ali um vínculo de transparência, responsabilidade, de não esconder nada. Porque antigamente, o que acontecia? Nos jornais de antigamente... havia aquela preocupação com o erro, né? Então eu tentava esconder o erro pela formalidade dos jornais. E hoje não, eu errei e falei, gente, eu errei, eu falei que era tal coisa, eu acho a coisa mais legal, cara. E... Até porque você é ser humano. Não era bem assim, eu falei, a gente deu uma informação errada, a informação é essa. E isso gera um vínculo de confiança ainda maior. Opa! Né? Isso reforça a sua credibilidade. Agora, quando você não admite o erro, quando você esconde o erro, aí você bota o negócio a perder. Hoje com a internet, meu amigo, a galera tem a parte que você falou o erro e joga pra... Olha lá, ó, errou, fulano errou de novo. Cara, eu acho o seu trabalho fantástico. Que bom. A tua profissão e o jeito que você conduz, assim. Eu gosto de ver você no ar, eu gosto de ver você, a troca que você tem com a Thalita, com a Natália, eu acho muito legal, assim, o jornal realmente me passa, tô informado, né? E eu acho que informar as outras pessoas é mais do que uma profissão, é uma vocação, eu acho que é assim. É uma missão mesmo. As pessoas, às vezes, cara, elas não têm um celular. Tem gente que não tem celular ainda, viu? Em 2023, não tem internet, não tem WhatsApp. E a única fonte de informação que ela tem é o televisor ainda, é a TV aberta ainda. Sim. E aí, meio-dia, porra, para pra almoçar, pra olhar. O que tá acontecendo na minha cidade? O que aconteceu hoje de manhã? O que aconteceu hoje? Porque, assim, a notícia já tá até... Não é velha, mas todo mundo já viu no G1 lá, já viu. O Jornal do Meio-Dia chega para aprofundar, explicar com detalhes, contar direitinho o que aconteceu, fazer um trabalho social que eu acho do caramba, aquele calendário que vocês têm lá, que acompanha, ó, o lixão lá da prefeitura tal. Meu pai... Que não tem na internet. Não tem na internet. Eu falo, o programa jornalístico hoje em TV, ele tem que oferecer coisas que a pessoa não vai ter no celular, não vai ter na internet. Por exemplo, esse acompanhamento de cobranças, não tem.
É nosso, é uma ferramenta nossa, só que eu falo que não é nossa, é do público. Mas que tá ali, a gente Mas tá você é ferramenta na mão do administrando. povo. Exatamente. Meu pai, a gente morava em Sumaré quando eu era criança, tinha uma lagoa lá que tinha uma indústria poluindo a lagoa, os peixes morriam, ficava um cheiro bizarro no bairro. Eu não me lembro do cheiro, eu era muito pequena, mas... E meu pai era fundador da Sociedade dos Amigos do Dalorto, que o Dalorto é um bairro de Sumaré. E meu pai não se conformava que a empresa não fazia nada, eles fizeram lá, foram na empresa reclamar. E aí meu pai falou assim, gente, não vai ter jeito. Vamos ter que tomar uma medida drástica. E aí, qual é? Vamos ter que ir na IPTV. Na TV Campinas. TV Campinas, na Vamos época. ter que ir na TV Campinas. Então, era, naquela época, meu pai contando, digo até hoje, era assim, ó, não vai ter jeito, temos que pôr na imprensa, tem a imprensa que vem aqui ver. Né? Aí, eu não lembro como é que foi, foram lá na TV Campinas, protocolizaram, né? Protocolaram, ó, tá vendo? Falei bosta. Protocolaram um pedido de entrevista e a repórter foi lá. Estamos aqui com os moradores, todos os moradores com faixa, porque estava agendado que a reportagem ia lá, todo mundo com cartaz. Queremos Lagoa Limpa, não sei o que. E meu pai deu entrevista, né? Cara, em 2 dias já estava lá limpando e tal. Aí meu pai, do dia recente, falou para mim assim, você vê, o que eu chamei a TV Campinas lá no Jardim da Horto em 1984. Nós estamos em 2023, já são aí 30, quase 40 anos depois, a TV ainda resolve. O problema, a presença da TV ainda força a alguém tomar uma atitude. Alguém que pode, um poder público, uma empresa, especialmente poder público, né? Especialmente poder público. Porque só quem mora na comunidade tem aquele lixão lá, aquele depósito de entulho, sofre com rato, com barata. Pô, não aguento mais, vou falar com a IPTV. Aí a TV vai lá, faz uma matéria e fala, ó, nós já entramos em contato com o departamento de urbanismo, Parques e Jardins, sei lá o quê. E eles deram até o dia tal. Aí lá no dia tal, vocês voltam com a equipe lá. Gente, realmente, e eu acho legal isso. Limparam, que legal, parabéns aí para a equipe. Mas foi a TV que forçou o poder público a tomar uma atitude também. E essa força só existe porque o público, ele nos dá essa força, né? Essa moral para você. É uma força que a gente administra, eu sempre digo, né? Então a força que a gente tem é a força que o público nos dá nessa cobrança, né? E a TV ela é muito relevante nesse sentido ainda, né? Não só em relação aos problemas macro, mas em relação ao problema micro, local, que muita gente não quer dar atenção. Ou faz vista grossa. E, por exemplo, o calendário, né, que é esse mecanismo de cobrança, que a gente tem a ferramenta de cobrança lá, a gente nunca coloca coisas grandes nele. A gente sempre deixa o buraco, o terreno com entulho, o mato e tal. Porque são demandas que são importantes, mesmo que seja para a pessoa daquela rua, os moradores daquela rua específica, daquele bairro específico, mas são coisas que muitas vezes o poder público, principalmente, não dá atenção. E a gente mostra que aquilo é importante. A gente mostra que aquilo, o poder público precisa olhar, porque aquilo é qualidade de vida, aquilo diz respeito à segurança. As pessoas querem morar numa área bonita. As pessoas não querem ter lixo na porta de casa. E não adianta de 4 em 4 horas vir aqui pedir voto aqui, tirar foto com criança no colo. Acho muito legal. E parabéns pelo trabalho de vocês. Que bom. Lá. Pega a sua plaquinha lá. Eduardo Brambila. Brambila é Eduardo... Aqui, olha. Olha que bonito, hein? Eu tive que comprar 2 conjuntos de letra para sua causa. Por quê? Mesmo? Porque cada conjuntinho de letra vem 2 letras As. E Eduardo já tem uma e Brambila já tem 2. Eu falei, nossa, dei prejuízo então pra você, né? Deu prejuízo no meu podcast. Tá vendo, gente? Qual que é o nome do Eduardo Brambila? Eduardo da Silva Brambila? Eduardo Brambila de Souza? Eduardo Jerônimo Brambila. Brambila é italiano? Brambila é italiano. Minha família é lá da região de Milão. Uma cidade, são das cidades ali chamada Lonigo, Inzago. Você já chegou pra lá já ou não? Não cheguei. Tem vontade? Meu irmão acabou de tirar a cidadania, tô planejando tirar também. Que legal. A minha bisavó veio de navio de lá, né? Então você tem o direito à cidadania, né? A gente tem direito à cidadania. Filho do seu... Roberto. Seu Roberto da dona... Edna. Um beijo pro seu Roberto, dona Edna, o filho de vocês é espetacular, sou fã, viu? Dona Edna, eu sou fã da senhora. Sou fã da senhora. Seu terninho creme mudou a vida desse cara e mudou a vida de muitas pessoas, viu? Parabéns pelo seu gesto. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, cara. A minha mãe também fala pra você, viu? E minha mãe, ela não alivia não, viu? Ela não alivia não? Minha mãe, ela não bate nas costas quando você erra, não. Ela pega, chega e fala. Legal. Ela corrige mesmo. Então eu falo que ela é aquela mãe que ama pra valer. Minha mãe, assim,
o primeiro grande amor da minha vida, Que né? legal. Mas ela sempre me impulsionando, sabe? Quando tava errado, ela chegava, ó, não é legal o que você tá fazendo, não, você precisa mudar e tal. E Muito bom. Diretamente de Álvares Machado, interior de São Paulo, cidade com 25 mil habitantes. Ele que vai receber o título de cidadão machadense em breve. ó o compromisso aí, ó. Ó, eu vou entrar em contato com a Câmara Municipal de Álvares Machado e eu vou criar aquele igual que você faz no jornal lá. É. Ó, vou dar um prazo de 15 dias até entrar em contato com esse moço. Alguém vai fazer um projeto de lei aí. Me fala um negócio, torce pra algum time? Tem algum time de futebol? Eu torço pro São Paulo. São Paulino? Só que eu não sou fanático, Não, não. gosta? É, eu gosto. Sou Então, São Paulino. eu tava conversando com o Oswaldinho e o Biano, que são mais ligados com o esporte. É. Eles falam assim: a gente nem gosta de falar muito, porque ainda mais em Campinas, que a rivalidade é muito É. grande, e eles nem torcem pra times de Campinas. É. Mas os Ponte Pretano falam: você é bugrino. É. E os bugrinos falam: você é Ponte Pretano. E o povo nem imagina pra Nem quem imagina eles torcem. que eles... Eu posso falar porque não tem problema, não sou do esporte e tal, mas, né? mas aí que tá. É. Independente disso. É. Você é São Paulino, mas. E daí? Não significa nada. É. Né? Você deve estar triste porque seu time não tá mal. Eu torço pra Ponte. Eu sou, É, a gente tá triste há alguns anos já, Eu, né? eu tô triste há 122 A amargura anos. já tá fazendo parte da minha vida já. Cara, me fala uma coisa, ó. Essa placa aqui, vou te pedir uma coisa, aliás. É. Essa plaquinha aqui tem um espaço em branco aqui. A gente coloca alguns caracteres aqui embaixo que você vai escolher 1, 2, 3, quantos você quiser para completar aqui. E esses caracteres têm que ter um significado para você. Você enxergar alguma coisa neles, você vai completar aqui e vai me explicar por que você escolheu eles. Tá, vamos lá. Quantos que eu tenho que colocar? Quantos você quiser. Quantos que eu quiser? Pega aí. Vamos lá. Vai colocando aí. Pode colocar, precisa colocar, pode colocar ele no meio dele. Ah, ele aqui mesmo? Entorta. Tá. Ele entorta. Isso, ele dá uma... Sim? Isso, ele... Acho que não tá entrando não, Zé. Ajuda aqui. Então vai lá. Vai passando Aí, pra mim, eu coloco. foi. Ó. Coraçãozinho primeiro, então. cupido. Qual mais? Esse aqui, sinal Esse aqui. demais. Eu falo colocar assim, tá vendo? Coloca aqui, ó. Ah. Ele entra. Ops. Deixa eu ver o que mais. Pronto. Isso. Pode ser 4 só? Pode, não, quanto você quiser. Pode ser 2, pode ser 1, pode ser Deixa eu todos. ver aqui. Mas você vai me explicar rapidinho sobre eles. Por que você os escolheu? Tá bom. Esse aqui pode ser. Opa, aqui. E... Deixa eu ver. E esse aqui pode ser. O arroba, beleza. Explica na ordem que você quiser, tá? Eu coloquei aqui. Não é na sequência que você escolheu, mas você escolhe explicar por onde você quiser começar. Ó, então, deixa eu mostrar para a câmera aqui. Eduardo Brambila, cidadão de Álvares Machado, filho da dona Edna e do seu Roberto, irmão do Roberto Aparecido Brambila Júnior. Roberto Júnior. Joga bola, Roberto, não? Meu irmão corintiano roxo. Roxo, Meu irmão nossa. é tão roxo corintiano Que irrita. que a gente viajou lá para Cuiabá, quando nós já estávamos aqui. A gente viajou para lá para passar o Dia das Mães com a minha mãe. Ele já sabia, né, que ia ter um jogo do Corinthians lá na Arena Pantanal, tudo. Mas se controlou até então e chegou lá. Ele foi pro jogo. Almoçou com a minha mãe. A gente foi lá pra ficar com ela, né? Mãe, Almoçou com a minha mãe, passou o Dia das Mães atualiza É. com o Edu aí as notícias aí, e mãe. foi pra Arena. Ele vai te contar de Campinas, aí um monte de coisa, aí eu vou dar uma volta com ele. Cara, me fala aí. Você joga bola? Você gosta de jogar bola? Você participa com Eu sou esporte? ruim demais, velho. Não, Eu lembro que você era gordinho. É, Você era gordinho. Aí Eu- você começou a emagrecer pra caramba. é. E eu ficava irritado. Falei, por que ele não é dos gordos mais? Por que ele quer mudar de time Você tava agora? querendo que eu ficasse no seu time, né? Eu queria ficar no meu time. É. Aí você foi pra praia uma vez fazer várias entradas da praia. Isso. EPTV no litoral, EPTV EPTV na de férias, praia. da praia. E aí estava uma foto, você estava sem camisa ou de regata. Eu falei, eu chamei minha mulher e falei, olha o Brambila como é que tá magro. Ela, gente, que ele emagreceu, né? É. Acho que mudou a armação do óculos também. É. Falei, gente, como ele emagreceu. Mudou. É. Como as pessoas acompanham a sua vida, né, cara? É Acompanha engraçado demais. isso, né? É, não, eu tinha emagrecido, cara, eu acho que uns 25 quilos. Foi cirurgia ou boca fechada? Não, mesmo? boca fechada mesmo, eu comecei a treinar, né? Tomei vergonha na cara, comecei a treinar. Academia? Só que agora parei Não, de mas treinar você uns tá tempos. magro ainda. Ah, não, mas tô com uma barriguinha aqui meio... Ah, aqui. Você não... Você entende meu Eu drama, não né? entendo. Entende meu drama, né? Explica Então, aí. vou voltar. Os símbolos e por que você escolheu. Cara, eu escolhi esses símbolos aqui porque tem tudo a ver com a minha missão de vida. Legal, opa. Que eu falo que eu não sou simplesmente jornalista, eu promovo conexões de pessoas, né? Olha que É legal. por isso que eu não tô só na TV hoje, mas eu faço treinamentos de comunicação, eu ajudo profissionais de diferentes áreas a se comunicarem melhor. Tem eu um falo... cara que é cliente seu, Bahia. Bahia. Bahia, meu pai. Bahia. Bahia é meu chegado. Aquele homem é gente boa demais, né? O quê? Gente fina É. demais. Ele torce, um querido. dos maiores torcedores do Vitória que existem na face da Terra. É, e tá de cabelo rosa ainda ou Tá não? Não sei.
Mas ele fala pra ele que ele torce pro Vitória, ele vai ficar louco. Ele se joga fora do salão. É mesmo? ele morre do coração, né? Eu sou Bahia, pai. Sou tricolor, pai. Então tem ajudado diferentes profissionais de várias áreas a se comunicarem bem através de mentorias, treinamentos, empresas também têm feito isso. Porque eu acredito que, e eu até coloco como slogan profissional, que não adianta você ser um ótimo profissional, você ter um bom produto, um bom serviço, se você não consegue levar isso para as pessoas. Se você não consegue se fazer conhecido, gerar valor para aquilo que você faz. Então, comunicação é muito sobre conexão, né? Exatamente por isso que eu coloquei o coraçãozinho. Legal. Porque, como eu disse, a gente está num mundo com muita informação e hoje se destaca, hoje ganha relevância quem consegue atingir o coração das outras pessoas, isso independente da área onde a pessoa está. Independente do serviço, do produto que ela ofereça ou atividade profissional que ela exerça. O segredo é alcançar o coração do cara com autenticidade, com verdade e tudo mais. Ser verdadeiro, né? É ser verdadeiro. O maisinho ali que a gente precisa somar, né? Hoje em dia tem muita gente que, na verdade, só promove perdas, né? Todos os sentidos. Principalmente por problemas de relacionamento. No ambiente de trabalho, em casa. São pessoas que vivem em torno de amarguras, rancores, com dificuldades de relacionamento e vão subtraindo. É muito importante a gente olhar para isso com carinho, né? Muito legal. Presente. O que a gente pode ter mais de valor na nossa vida? Pessoas. Você vê que se conecta tudo, né? As pessoas são os maiores presentes que a gente pode ter. Olha que aula que esse senhor tá dando aqui, ó. Aí, ó, Gabi. Eu tô quase o Cortella aqui. O cara tá que tá, hein? Só falta falar Você com viu? o sotaque, um pouco a mais, né? E eu adorei, cara, essa relação que você fez. E as pessoas são um presente, realmente, que a gente valoriza muito o que tem valor financeiro, né? O que tem preço. Tecnologia, coisas que a gente ganha. E a gente não valoriza pessoas que a gente tá no dia a dia, né? A nossa família em casa, os filhos, os amigos, os pais. Muitas vezes a gente passa semanas sem fazer uma ligação. Porque pra gente é importante ter uma casa boa, é importante ter um carro bom, mas pessoas a gente não dá o devido valor. A gente precisa olhar as pessoas como os maiores presentes que a gente tem. Independente dos perrengues que a gente passa com as pessoas, que todo mundo tem defeitos, dificuldades, falhas e tudo mais, elas são o maior presente. E principalmente nesse tempo que a gente está vivendo com todo mundo conectado. A necessidade da gente se desconectar um pouco, né? Para cuidar da gente e cuidar dos outros. Tudo isso é conexão, no fundo. Cara, você montou uma história muito legal a partir. Pô, parabéns. Bom, valeu, obrigado. Palmas aí, Gabi. Deixa lá. Que legal, cara. Que top. Eu tinha certeza que você pegou o arroba, porque você ia falar, porque o site, eu era do site lá, do portal. E você realmente me surpreendeu aqui. Parabéns por esse. Põe a placa de volta lá. Conexão. Por essa conexão aí. Você faz um trabalho muito legal de mentoria. Eu conversei com o Bahia sobre o seu trabalho. É muito bacana, parabéns mesmo. E eu tô muito também no ambiente corporativo agora, né? Treinando grandes executivos de empresas, por exemplo, que precisam aprimorar a habilidade de negociação, porque comunicação hoje, cara, é um negócio muito amplo, né? Comunicação não é só a galera que trabalha em rádio, em TV, em site. A comunicação hoje tá em tudo. As empresas têm uma necessidade muito grande, né? De treinar seus executivos, de melhorar reuniões, de melhorar a transmissão de mensagens dentro da empresa, fora dela também. Então a comunicação está aí. E é muito bom poder servir mesmo ao mercado, a empresas de diferentes setores, sendo relevante. Se eu estiver sendo relevante, meu propósito de vida... Pô, a gente não veio aqui para passar à toa, né, cara? É verdade. Tem uma frase que eu uso muito aqui no podcast, a Gabi conhece bastante. A vida só vale a pena se a gente tiver uma boa história para contar, né? Eu levo muito isso muito a sério. Você é muito reconhecido na rua, a galera para você pra caramba, né? Nossa, demais. Todo lugar. É impressionante. Porque hoje nós temos... Você é mala? Você não atende as pessoas ou não? Atendo todo mundo. Eu não atendo ninguém, não, cara. Não? Cara, vem... Não posso. Não, tira foto, não, sei, todo mundo me ama, não sei. Mentira. Assim, mas hoje mesmo com tantos veículos, né, com a internet e tudo mais, e houve uma pulverização aí de audiência, mas a TV ainda é muito forte, né? A TV é muito forte, cara. E é impressionante. Em todos os lugares que eu vou, tem alguém olhando, pedindo para tirar foto, e esse carinho é muito legal. Não é legal? É muito isso gostoso. Deve ser muito bom, né? É muito gostoso. E as pessoas consideram você um amigo dela, mesmo que você não a conheça, mas a pessoa tem um carinho de graça por você, que deve ser muito legal, né? E muita gente chega conversando como se eu já conhecesse. Mas às vezes eu levo até um susto, né? Mas você tá na casa dela todo dia, cara. Isso que é louco. É impressionante. Teve uma vez... isso é engraçado contar. Eu tava na Bienal do Livro lá em São Paulo, né? Fui com um amigo lá na Bienal do Livro.
E foi num sábado. Cara, tava lotadaço. A gente nem andava. Eu falava que a gente era empurrado lá pelas pessoas, né? Os corredores, assim, abarrotados. E aí, de repente, no meio do nada, assim, aparece uma mulher em São Paulo e fala assim, você! Aí eu peguei e eu até coloquei a mão no peito e falei, nossa, eu achei que era alguma coisa, ela ia acusar alguma coisa de política, né? Enfim, a gente tá num momento tão complicado. E aí ela falou assim, adoro o seu trabalho, nossa, eu tô aqui em São Paulo hoje, mas morei muito tempo lá na região de Campinas, nossa, eu gosto muito de você, da forma como você apresenta. Graças a Deus, graças a Deus. Você tem noção de para quantas pessoas você fala todo dia? Você tem esses números ou não? Ah, são tantos pontos de audiência. Ok, mas e número? Cara, é muita gente. Deve dar 1 milhão de pessoas que você fala todo dia? Muita gente. Muita gente. Olha que louco isso. É porque hoje a gente tá em várias plataformas também, né? Mas considerando, assim, a região de Campinas, a área de abrangência da IPTV Campinas, quantas cidades, você sabe? Eu nunca guardo esses números, cara. Cara, mas é muita gente. É muita gente. Vocês falam até Estiva Gerbe. Estiva Gerbe, Mojimirim, Itapira. Aguaí eu já acho que já é outra já IPTV, região de São Carlos. É. Mas Mojimirim, Piracicaba, todo o circuito das águas aqui. Então, cara, esses falam pra muita gente. Vai até Jundiaí, a TV tem, né? TV tem. Você fala até Vinhedo, então. Até Vinhedo, Louveira. Pegar pra cá, Jaguariúna, Pedreira, que é o circuito das águas, né? São Pedro. São Pedro, porra. Você fala pra gente pra caramba. Então deve ter 1 milhão de pessoas assistindo você todo dia, vai saber. A gente tem uns números lá, mas eu nunca guardo. Eu sou difícil de guardar número assim na cabeça. Mas é muita gente, até porque hoje, muita gente que não assiste ao vivo, na hora que o programa tá acontecendo, assiste depois pelo celular, pelo Globoplay, pelo G1. Então as pessoas estão sempre acompanhando ali. Então é muita gente que acompanha nosso trabalho, né? A formalidade do teu trabalho, você já teve vontade de fazer xixi no meio de um programa, ou uma dor de barriga no meio do programa? Já aconteceu isso? Cara, eu não tive, mas teve colegas que trabalharam comigo que já passaram por perrengues muito grandes. Mas vontade de espirrar, de tossir, já aconteceu com você? Cara, nunca. Nunca. Na verdade, uma vez só que eu engasguei. Sabe quando a saliva entra no lugar errado? Gasgou com o ar. Engasguei. É um negócio meio estranho, né? Você não sabe o que aconteceu, assim, né? E aí eu fui falar, a voz não vinha, daí graças a Deus tinha uma apresentadora comigo, que daí ela, opa, engasgou aí e tal, deu uma brincada, e ela pegou, depois continuou o texto, né? Mas foi a única situação, assim. Mas já teve, por exemplo, lá em Cuiabá, uma apresentadora que era apresentadora do Bom Dia lá, né? E na época, lá em Cuiabá, no Bom Dia, não tinha a redação ainda não estava cheia, né? Então, se tivesse algum problema com algumas pessoas, não tinha nem substituição, que é um horário que a redação tá vazia, né? 6, 7 horas da manhã. E ela teve uma cólica renal, assim, muito forte. E não tinha ninguém para substituir ela, né? E aí tem um hospital que fica do outro lado da rua da TV. Ela conhecia o médico lá. E o médico foi lá aplicar soro nela para ela conseguir apresentar. Durante o jornal foi aplicando. Então tem umas histórias assim. E, cara, por você estar todo dia na televisão e por falar de tudo, eu vejo que vocês não tem muita papo na língua, não. Vocês falam de boa. Você tem medo? Você já sentiu medo? Ou ficou assim, puta, cara, tô me expondo demais? Ou isso não tem pra você? Cara, em Cuiabá eu cheguei a ficar preocupado, cheguei a ter medo, porque lá eu tinha muito mais essa pegada, assim, sabe, de denúncia, tudo mais, fazer algumas coisas lá, tanto que acabei até até em processos por carta precatória, né, aqueles processos que eles enviam para depoimento, eu acabei prestando depoimento em algumas denúncias contra algumas pessoas lá e tudo mais, de reportagens que eu tinha feito, né, então eles me arrolaram como Porque aí testemunha. virou um inquérito depois. Virou um inquérito, processo na justiça, o Ministério Público denunciou, que era a história toda. E 2 vezes eu tive que ir aqui na cidade judiciária mesmo, em Campinas, prestar depoimento do processo lá em Campinas. E aí os filhos nasceram, né? Eu falei, vale a pena isso? Foi nessa hora Vale a que... pena, Por isso que eu falo pra você que muda, né? A gente Muda, deixa de pensar só na gente, né? Na época eu pensava em crescer profissionalmente, dar destaque pro meu trabalho, só que hoje não é um negócio que me atrai, me colocar em risco assim, entendeu? A gente faz as críticas, a gente pontua o que tem de problema lá, a gente fala o que tá errado, só que a gente vai até determinado limite, né? A gente não entra na questão de respeito, fazendo denúncia descabida, até porque não é a nossa linha editorial, mas não é um negócio que eu faria também. Mas não precisa nem responder se foi Campinas ou Cuiabá. Você já foi ameaçado alguma vez por função de matérias que você fez? Não, ameaçado não. Porque é foda, né, cara? Você falar, você tá, especialmente isso que você falou lá, que você faz um trabalho de investigação, você tá apontando, você tá, tem coisa errada aqui. Na verdade já.
Agora eu lembrei, foi uma vez. Eu não posso dar muitos Não, detalhes, não precisa. mas já aconteceu. E aí Já você aconteceu. falou, ei, caramba. É. Você contou pra sua mãe na época? Contei, né? Eu conto em casa, tudo pra minha esposa também. E eu fico mal, né? Eu fico mal pra caramba, assim. Porque é o seu trabalho, cara. Eu fico mal pra caramba, mas depois também passa. Legal. Bom, você já sabe, pedi Ah. pra você trazer um objeto aqui. Todo mundo sabe em casa, todo mundo que vem aqui traz um objeto pra contar uma história legal sobre o objeto. O Eduardo Brambila, homem de credibilidade, não ia furar nesse momento da entrevista. Você Pode ser trouxe objeto íntimo? Pode, o que você quiser. Rapaz, olha aqui, Brincando, não é íntimo, não. objeto íntimo. Achei Olha, que ele ia eu pedi um assustar. objeto íntimo, o cara me trouxe um gel íntimo. É isso que eu tô falando, Isso tá você pegou. louco. De Gabriel, o massagem, cara né? trouxe um gel pra mim. Isso que eu falei. Eu achei que ele ia assustar, você lidou até bem, né? É. Falei, nossa. Que legal. Lá, que legal, que legal, né? Não, é. Aqui. Ah, que legal, Olha que eu trouxe. cara. Esse, É. essa logo aqui todo mundo conhece, né? É logo que se fala mesmo, né? Logo. Essa logo não conhece. Mas essa aqui talvez você não conheça, eu conheço. Que eu fui fazer uns stand-up lá, eu vi muitos aqui. TV Centro-América, né? TV Centro-América. Conta pra mim a história desse cubo. Aqui vai o microfone, né? Aí vai o microfone em Você cima. fala aqui. Esse cubo aqui, então, é da TV Centro-América, bem antigo. E eu sempre quis ter, né? Como lembrança em casa, até porque é muito simbólico Isso é do um nosso troféu, trabalho de né? reportagem. É um troféu. Um Pra mim é troféu. um troféu. Até porque eu sei de onde eu saí, né? Da dificuldade que eu tinha. E chegar onde eu cheguei, eu sei que pra mim isso aqui vale como um troféu, de fato. E teve um dia que eu tava entrando lá na sala das equipes de externa, dos cinegrafistas, né? E daí eu vi que ia ter a troca do logo da emissora, que a emissora ia ter um logo mais moderno, né? Eles estavam tirando as canoplas, que isso aqui chama canopla, escurinho aqui, né? Isso aqui é canopla. E eles estavam trocando, estavam tirando essas e iam colocar as novas. Aí eu perguntei, eu não tinha muita intimidade ainda com a galera, né? Falei, o que vocês vão fazer com isso, né? A gente vai triturar, jogar fora. Eu falei, cara, eu não posso ficar com uma, pelo menos, de lembrança. E aí ele ficava meio assim, não sei se podia, se não podia, né? Mas acabaram liberando. E aí fica sempre na prateleira de casa. Eu acho que isso aí mostra, como você disse, da onde você veio, É. os desafios que você enfrentou e onde os caminhos estão te levando, né, cara? Você já sabe onde você quer chegar? Cara, eu quero, não só dentro do jornalismo, mas hoje principalmente eu quero ser relevante para o maior número possível de pessoas. Através daquilo que eu vivi, através do meu conhecimento, da minha experiência, poder ajudar outras pessoas a alcançar os sonhos delas exatamente como eu alcancei. E eu sei que a comunicação ela é poderosa para isso. Ela é muito poderosa para isso. Então, quanto mais pessoas eu alcançar, quanto mais realidades eu puder ajudar de alguma forma a transformar, eu vou estar satisfeito. Essa é a minha meta de vida hoje. Legal. Bom, pra gente encerrar, eu quero que você me fale aqui com essa canopla da TV Globo, TV Centro-América afiliada da TV Globo. Queria que você me falasse. Essa é antiga, hein? Essa é antiga. Fala pra mim aí, cara, 2 repórteres que você admira pra caramba, 2 jornalistas, vai, que você gosta de ver. 2 jornalistas que eu gosto de ver. Ó, um é imbatível. Não, tem os 2 aqui. Um deles tá na CNN hoje, que é o Márcio Gomes. Conhece, né? Pô. Márcio Gomes, quem não conhece, você né? me lembra, você lembra um pouco ele. Eu gostava muito quando ele era correspondente no Japão. Sim, eu também gostava demais. Eu gostava demais de ver ele lá. E o Márcio Gomes foi em quem eu me inspirei ao longo de toda a trajetória. Você lembra ele mesmo, cara? Já te falaram isso ou não? Pelo menos um pouquinho, né? Não, fisicamente, assim, lembro bastante, bastante. Lembro. E foi o cara que eu sempre admirei, que eu me inspirei nele mesmo, pra estar onde eu tô aqui hoje. Eu gosto muito dele. E o Ernesto Palha. Putz, que legal. Também eu curto muito o jeito, né, de se comunicar, de apresentar as reportagens. Então, os dois, eu acho que... Nessa época da pandemia, ele fez muita matéria dentro de casa. E aí ele se filmava dentro do escritório dele lá. E tinha algumas canópalas assim, né, da Globo Minas. Eu acho que ele é mineiro, né? Nossa, eu não lembro. Não, tinha algumas canópalas lá. Não, acho que ele é de São Paulo mesmo. É. Tinha algumas canópalas lá. Hoje ele mora em São Paulo. E tinha um quadro atrás dele, assim, na parede, colagens. Todas as credenciais de Copa, Olimpíada, de reunião do G20, tudo que ele cobriu. Não sei se você chegou a ver isso. Várias colagens, assim. Eu falei, cara, que a história do cara profissional tá ali. Ele rodou o mundo fazendo aquilo, né? E aí um dia, eu lembro de uma matéria dele, ele é casado com a Sandra Nemberg, né? Nemberg. Ele tava contando uma história dele e tal, falando sobre relevância, né?
da gente ser relevante no mundo, tal, não sei o que, ele tava na rua fazendo a matéria, com a canopla aqui, né? Porque a gente tem que ser relevante no mundo, era do Globo Repórter. Quão relevante você é? Ele falava de relevância, tal, não sei o quê, porque algumas vezes você pode ser, né, não significa nada para ninguém. Outras vezes você pode ser importante, muito importante. Ele aponta para cima assim, ele estava numa rua chamada Rua Ernesto Palha. E não era ele, era um homônimo, mas era um cara importante em São Paulo lá que deram o nome. E eu falei, cara, que demais. E aí eu pesquisei para ver se será que existe alguém com o meu nome de rua. E tem uma rua chamada Rua José Neves. Fica em Interlagos, lá em São Paulo. Vamos Já criar tira então. uma foto lá, ué. Eu preciso, que era uma quebrada, então eu tenho medo de ir lá. Vamos então ter a Rua Eduardo Brambila em Álvares Machado. Mas como a gente não pode dar nome de rua para pessoas que ainda estão em vida, então nós vamos ter o cidadão Eduardo Brambila, cidadão machadense. Que bom. Em breve. Eu vou entrar em contato com Até aí já tô satisfeito. Tá satisfeito, Satisfeitíssimo. Né? Tá ótimo. Cara, que prazerzaço te receber aqui. Foi um papo maravilhoso. Espero bom. que você tenha gostado, viu, de ter vindo aqui. Valeu mesmo. Nossa, eu gostei demais. Papo Muito obrigado. bom. Você gostou do podcast? podcast? Demais. Você voltaria? Tá já, meu Deus do céu, passou rápido, hein? Passou rápido, deu 1h30 já de conversa já. Meu Deus Você do céu. voltaria? Claro. Eu queria que você Só você chamar. Não, eu vou chamar você aqui para um dia a gente falar só. Tem um quadro aqui que a gente chama de Labutaria. Pessoas que contam sobre carreira, sobre profissão. Ah, legal, hein? Então eu chamei, por exemplo, uma socorrista, que é um amor de pessoa, mandar um beijo, Bruna Busnardo, a mamãe socorrista, ela tem um perfil no Insta, ela contou sobre como trabalhar no SAMU, né? Como é trabalhar no SAMU, socorrer os outros, né? E até recentemente teve um caso de uma pessoa em Sumaré, se eu não me engano, que faleceu no ponto de ônibus, praticamente do lado de uma UPA. Não sei se você chegou a ver essa notícia. Sim, vi. Aí o pessoal da UPA não podia ir lá socorrer, e o SAMU chegou, quando chegou ele já tinha falecido. Morrido a pessoa. E aí eu até mandei uma mensagem para ela, falei, Bruna, o que aconteceu? Ela falou, tanta coisa, mas custava as pessoas da rua também pegar e levar o homem na UPA lá, enfim. Ela contando a carreira de socorrista é muito legal. E daí eu entrevistei uma banda ontem, esses dias conversei com os músicos, eles contaram como é que é ser músico. É uma história muito legal. E eu quero te trazer aqui para você me contar, jornalista. Mais do que história de vida, como a gente conversou hoje, mas jornalismo, os desafios e o que a pessoa precisa ter para ser jornalista. Você volta? Volto, só você chamar. Compromisso. Quando então, você quiser. Compromisso feito. Quando ele voltar, já vai ter a plaquinha de cidadão machadense. Brambila, obrigado. Sucesso na carreira para você. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Viu? Obrigado você, cara. Você é um cara gente fina demais, velho. Eu gosto de você vendo na televisão e conversando pessoalmente. É mais legal ainda. Dá um abraço na Nonato, na Thalita Nonato. Nonato, Natália Cis. Natália Cis, a menina que veio de Ribeirão Preto. Ai, caramba. Larissa Castro. Larissa Castro, que ela é gente boa. Eu acho ela legal pra caramba também. Oswaldinho Luiz, que eu amo de paixão, entrevistei ele aqui. Ele é meu irmão. Biano, que veio aqui também, gente boa demais. Edilane Garcia, que eu adoro. E um cara que, infelizmente, não tá mais entre nós, mas que eu gostava demais dele no Cinegra, que morreu muito cedo, Renato Zidoro. Muito querido, né? Eu gostava demais dele, torcedor da Ponte Fanático. Saudoso demais. Ele era a alegria da redação. Era mesmo, cara? Pô, era. E pra Idaiana Rosa também. Idaiana Rosa. Que ela trabalhou um tempo com a gente na Band também. Ah, verdade. A Ida trabalhou. Trabalhou no Metro também, né? Aí eu achava ela sempre séria, cara. Eu falei, nossa, que menina séria. Aí o dia que ela apareceu dando um sorriso na IPTV, eu falei, deram aumento de salário pra ela. É que aquela lá é retada. Porreta, né? Profissional. Que legal. Em breve eu quero ver ela na rua fazendo matéria ou apresentando o jornal com vocês também lá. Em breve novidades. E um abraço pra todo mundo da TV, da IPTV lá, que parece ser um pessoal muito bacana. Que legal. Conte com a gente sempre, valeu, viu? Mesmo. Valeu, pelo carinho, foi ótimo. Você que assistiu aí, eu não tenho nem como te agradecer a moral que você tá dando pra nós aqui. Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse Pois É. Você que tá no Spotify ouvindo, eu apontei por ele, eu não sei porquê, porque no Spotify ele não tá vendo nem mais. Você que tá ouvindo no Spotify, obrigado também por permitir que eu fosse a sua companhia nesse trajeto no trânsito, no seu exercício, na sua caminhada. E obrigado também a Zap, muito obrigado também a RGB e obrigado a Maple Comunicação por me ajudarem a colocar o Pois É no ar, para trazer entrevistas tão legais como foi essa dessa quinta-feira. Então se liga aí, quinta-feira que vem, 19 horas, mais uma entrevista, se Deus quiser, boa como essa aqui no Pois É. Fica com Deus, um abração e até mais, galera. Valeu! Valeu!